Você já notou como algumas pessoas parecem impecáveis por fora, mas deixam um rastro de caos por onde passam? Muitas vezes, por trás do brilho há insegurança, camuflada de charme, de autoconfiança performática, de controle. Este guia é um mapa para identificar 20 sinais que desmascaram esse teatro e recuperar sua paz com empatia e discernimento. A proposta é simples. Você aprende a ver além da fachada, fortalece seus limites e protege sua autenticidade, sem precisar virar monge nem perder a leveza no caminho. Vamos conversar olhando a realidade nos olhos. A manipulação quase nunca chega com etiqueta de perigo. Ela se veste de cuidado, de urgência, de romance épico. O estoicismo entra aqui como bússola prática. Em vez de reagir ao primeiro impulso, você observa, separa o que está sob sua responsabilidade do que é projeção alheia e responde com calma estratégica. Isso não é ser frio, é ser livre. Quando a verdade se torna norte, a insegurança dos outros deixa de dirigir a sua vida. Ao longo desta jornada, você vai reconhecer padrões, histórias inconsistentes, necessidade de admiração, fronteiras desrespeitadas, agressividade velada. Cada sinal vem com orientações para agir com firmeza, sem humilhar, com empatia, sem se anular. Você vai treinar um olhar que percebe quando cuidado é controle, quando charme é cortina de fumaça, e quando o amor é apenas medo tentando se sentir grande. O resultado: mais serenidade, mais responsabilidade sobre si, menos ansiedade de agradar e mais confiança para escolher vínculos que respiram. Se você já se perguntou será que o problema sou eu, este roteiro vai te dar a resposta mais honesta. Às vezes sim, às vezes não, e em ambos os casos há caminho de crescimento. Com passos simples, linguagem direta e exemplos aplicáveis, você vai aprender a colocar limites claros, sustentar a própria autenticidade e cultivar relações que florescem na verdade, não na aparência. E, de quebra, vai rir de si mesmo aqui e ali. Porque quem disse que fortalecer a mente não pode ser leve? Empatia e cuidado com as necessidades alheias. Empatia não é concordar com tudo, é ter discernimento para enxergar o outro sem abandonar a própria autenticidade. Muita gente desliga a empatia como defesa, teme se envolver e, por insegurança, tenta ficar sempre no centro da conversa. Quando você ouve de verdade, a manipulação perde terreno, porque fatos e necessidades ficam mais claros que interpretações. Experimente a escuta ativa em 3 passos. Pergunte o que importa para você aqui. Reflita em voz alta o que ouviu e confirme se entendeu. Pratique limites simples. Posso te ajudar até X. Depois disso, preciso cuidar de Y, com voz calma e responsabilidade pelo seu tempo. Leitura útil. A Arte de Amar, de Erich Fromm, para diferenciar cuidado genuíno de projeção travestida de carinho. Note como, só de reconhecer o outro, a verdade das relações aparece, e a insegurança de precisar brilhar o tempo todo começa a ceder. Agora, um treino diário para manter a empatia sem se anular. A regra dos 10 minutos estoicos. Antes de responder, dedique 10 minutos a observar emoções e pensamentos, como sugere o estoicismo. O que é seu, o que é do outro. Nomeie o que sente, estou tenso, e o que percebe, ele está frustrado. E só então escolha uma ação alinhada aos seus valores. Use um roteiro curto, validar, entendo o que é importante para você, esclarecer, minha prioridade agora é, e oferecer caminho possível. Isso desmonta a projeção e reduz impulsos de controle, inclusive os seus, reforçando limites sem perder calor humano. Se quiser aprofundar, leia Comunicação Não Violenta, Rosenberg, e anote frases padrão que preservem sua autenticidade. Perceba como, com responsabilidade sobre sua parte, a empatia vira ponte, não corrimão de dependência, o que nos leva naturalmente à bússola do discernimento. Estoicismo como bússola. Estoicismo como bússola, reagir menos, perceber mais. A primeira pergunta é de discernimento: o que está sob minha responsabilidade agora? Quando a insegurança grita, você desacelera o pulso e ouve os fatos antes da narrativa. Anote em 2 colunas: controle direto, ações, palavras, e fora do controle, opiniões alheias, tempo. Essa prática devolve autenticidade porque você escolhe agir por valor, não por medo de desaprovação. Empatia continua, mas com limites nítidos. Posso ajudar sem abandonar o meu plano de hoje. Resultado: menos manipulação te alcança, porque a verdade do que você pode ou não pode fazer fica simples. Rotina prática. Manhã com 3 perguntas estoicas. O que valorizo hoje? Que obstáculos espero? Como manter a calma? À noite, revise sem drama.
responsabilidade pelo que fez, compaixão pelo que errou, ajuste para amanhã. Faça um cartão de bolso com 2 frases: sou maior que o impulso e limites são cuidado com os 2. Leitura pílula, meditações, Marco Aurélio e o Manual de Epicteto. 10 minutos já afinam o discernimento. Dica social: diante de pressão, ganhe tempo com autenticidade. Quero te responder bem, volto em 15 minutos. Assim, a projeção do outro não dirige sua agenda, e a insegurança perde palco sem que você precise virar de pedra. Com o norte ajustado, fica mais fácil enxergar jogos de controle, e é aí que o espelho da manipulação aparece. Manipulação como espelho. Manipulação é um espelho polido, mostra fragilidades de quem tenta controlar e as nossas próprias brechas. Em vez de demonizar, use empatia com discernimento. O que esta pessoa teme perder e o que eu temo encarar. No estoicismo, observar antecede agir. Quando a insegurança cutuca, você respira e escolhe a autenticidade. Note padrões, urgências fabricadas, elogios em troca de concessões, silêncios estratégicos que cobram dívida. Estabeleça limites curtos. Posso aceitar A, mas B não está de acordo com a minha responsabilidade. Escreva por 7 dias um diário de projeção, onde eu atribuí ao outro o que era meu receio. Humor ajuda. Se tudo vira drama épico, convide a voltar ao roteiro real. Qual é o fato verificável aqui? Ferramenta prática. Teste da verdade em 3 passos. Descreva o fato, nomeie a intenção presumida, proponha checagem. Excelência, você pediu resposta hoje. Fato. Interpretei como pressão, projeção possível. Podemos alinhar prazo real. Leia as armas da persuasão, Cialdini, para reconhecer gatilhos sem virar cínico. Conhecimento da segurança. Treine frases de autenticidade que não atacam. Quero cooperar, porém preciso de clareza antes de decidir. Se vier retaliação, mantenha o eixo estoico. Controle sua postura, não a reação alheia. Limites permanecem. Com responsabilidade por suas escolhas, a manipulação perde palco e a sua confiança cresce sem estardalhaço. E quando o controle força atalhos, costuma nascer a mentira, o próximo sinal que corrói a confiança. Mentiras que corroem confiança. A mentira costuma parecer solução elegante para quem teme não ser aceito. É a insegurança de smoking. No curto prazo, funciona. No longo, drena empatia, cria projeção e mina a autenticidade de ambos. Pelo estoicismo, a bússola é simples. Alinhe palavras e ações ao que você controla, sua responsabilidade. Prática de discernimento. Antes de falar, pergunte: isso é verificável? Isso me representa? Adote limites de clareza. Prefiro dizer não sei a inventar, mesmo que o silêncio pese por 1 minuto. Exercício semanal. Inventário de verdades difíceis. 3 conversas onde você pode escolher transparência sem agressividade. Leitura base. A coragem de ser imperfeito. Brown. Para trocar a máscara pela presença confiante. Na convivência, trate a mentira como febre, sinal de algo pedindo cuidado, não autorização para manipulação. Confronte com empatia e firmeza. Descreva o fato, a inconsistência e o impacto, sem rotular a pessoa. Excelência, você disse X ontem e Y hoje. Fico confuso e perco confiança. Podemos revisar juntos a versão verdadeira? Use o acordo da verdade. Combinem que dúvidas virão antes de suposições. Isso estabiliza limites e reduz projeção. Ferramenta prática. Diário verdade em 5 minutos. Escreva o que aconteceu, o que você sentiu, o que realmente quer dizer. Quanto mais você pratica a autenticidade, menos a insegurança pede atalhos. Confiança vira consequência, não performance. E quando a palavra tenta tomar o lugar da realidade, o próximo passo costuma ser controlar pessoas. Tema do ponto seguinte. Comportamento controlador. Controlar o outro é tentar domar o medo do imprevisível. É insegurança fantasiada de eficiência. No estoicismo, o antídoto é discernimento. Focar na própria responsabilidade, não na agenda alheia. Perceba sinais, lembranças constantes, monitoramento de horários, exigências sem acordo, formas sutis de manipulação. Responda com autenticidade e empatia. Quero cooperar, mas preciso de limites claros para me sentir bem. Prática imediata. Estabeleça janelas de resposta. Respondo até 18 horas, e cumpra-as. Previsibilidade reduz ansiedade. Exercício de verdade. Liste 3 áreas em que você tenta salvar o outro. Devolva autonomia com perguntas, não ordens. Leitura útil. Meditações, de Marco Aurélio.
Lembretes curtos que recolocam o foco no que você controla. Dizer não com respeito é musculatura emocional, não afronta. Use a fórmula em 3 passos. Reconhecer a necessidade, entendo que isso é importante, afirmar limites, posso até X, e oferecer alternativa, ou Y na terça. Se vier pressão, evite projeção, não atribua intenção maligna, descreva o efeito, quando há cobranças, me sinto cerceado. Crie acordos explícitos, prazos, critérios de decisão, espaço para revisão, a verdade do combinado desarma atritos. Rotina prática, reunião semanal de alinhamento, 20 minutos, para ajustar expectativas, menos fricção, mais responsabilidade de cada parte. Humor leve ajuda, sou péssimo em telepatia, vamos de calendário. Autenticidade sem agressão. Com limites firmes, a relação respira, e se o controle persiste, vale olhar a história por trás dos padrões. Próximo ponto. Histórico de relações conturbadas. Se você olha para trás e enxerga um mosaico de relações conturbadas, não é azar cósmico, é convite ao discernimento. O estoicismo sugere começar pelo que está sob sua responsabilidade. Padrões de escolha, limites frouxos, medo de solidão. Faça uma linha do tempo simples. Relação, momento em que os sinais apareceram, como você reagiu. Destaque projeção e manipulação. Pergunte-se, onde abandonei minha autenticidade para comprar paz barata? A resposta costuma revelar insegurança antiga. Prática semanal. Conversa consigo mesmo em voz escrita. Fatos, sentimentos, necessidades, pedido claro, modelo CNV. Busque a verdade de cada episódio sem culpas teatrais, empatia por quem você foi, firmeza com quem quer ser agora. Leitura que ajuda, Apego, Amir Levine, para entender padrões de vínculo e ajustar limites sem virar pedra. Transformar tropeços em aprendizado pede método e gentileza com o próprio ritmo. Escolha um micro-hábito por 30 dias. Antes de aceitar convite importante, faça a checagem dos valores por 3 minutos. Se notar repetição de perfis, crie critérios objetivos. Só avanço se houver responsabilidade compartilhada e acordos explícitos. Converse com um amigo confiável, ou terapeuta, para confrontar pontos cegos. Empatia externa reduz a distorção da projeção. Treine frases de autenticidade. Gosto de você, mas meus limites são X e Y. A verdade cedo evita drama tarde. Humor leve. Meu radar afetivo está em revisão. Aceitamos sugestões do fabricante. Eu. Quando padrões são encarados, a agressividade velada perde palco, e é justamente ela que aparece no próximo sinal. Agressividade como pedido velado. A agressividade, muitas vezes, é um pedido de ajuda disfarçado. Quem explode tenta proteger a própria insegurança. Com empatia e discernimento, você separa o fato do ruído e mantém a autenticidade sem virar saco de pancadas. Responda devagar, descreva o comportamento, diga como se sente e reafirme seus limites com responsabilidade. Excelência, quando o tom sobe, perco o foco, prefiro conversar em voz calma às 15 horas, verdade sem teatralizar. Ferramenta prática. Pausa estoica de 90 segundos para deixar a química baixar e evitar projeção nas respostas. Treine linguagem específica. Posso falar agora de X por 10 minutos. Se vier ameaça, encerro e retomamos com respeito. Leitura rápida. Comunicação não violenta e um trecho de meditações antes de conversas difíceis. Antídoto contra a manipulação. Firmeza calma desarma sem humilhar e mostra que limites protegem os dois lados. Use o acordo de segurança. Nada de xingamentos, nada de interrupções, horários definidos, e cumpra com consistência. Se surgir intimidação, documente fatos, busque uma testemunha neutra e considere mediação profissional. Empatia não anula proteção. Humor leve ajuda. Meu ouvido entende melhor volume 3 do que 10. Autenticidade que reduz a tensão. Exercício semanal. Inventário de gatilhos. O que te acende e que valor você quer escolher quando isso ocorrer? Ao reconhecer a raiz, a agressividade perde poder e a verdade volta ao centro do diálogo. E para que essa estabilidade cresça, vem o próximo passo inevitável: assumir responsabilidade pelo que é seu. Assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade não é levar culpa de tudo, é praticar discernimento sobre o que é seu e o que é projeção dos outros. No estoicismo, isso significa acompanhar a própria palavra. Se prometi, cumpro. Se errei, digo a verdade e reparo o dano. A insegurança adora terceirizar. Foi o trânsito, foi você, foi Mercúrio retrógrado.
Respire e escolha a autenticidade. Ferramenta prática. RAI. Reconhecer o fato, assumir a parte, especificar o próximo passo com limites claros. Excelência. Atraso foi meu, verdade. Ajusto o processo e entrego às 18 horas. Responsabilidade. Ponto. Simples e forte. Use empatia para acolher o impacto causado, sem teatralizar nem ceder à manipulação de quem queira punição infinita. Leitura âncora. Meditações. Marco Aurélio. Trecho sobre governo de si. 5 minutos por dia afinam a musculatura da responsabilidade. Para começar hoje, faça um balanço de autoria de 5 minutos no fim do dia. Liste 3 decisões em que praticou responsabilidade e uma em que pode melhorar amanhã. Nada de autoagressão. Treine frases de autenticidade. Errei na forma, não tenho como assumir isso agora. Posso entregar X, não Y. Limites que protegem ambos. Se perceber projeção, você sempre me sabota. Volte aos fatos. Neste caso específico, o que aconteceu? Verdade, rótulos. Aplique empatia sem abrir mão de si. Reparar não é se rebaixar, é se comprometer com valor. Humor leve ajuda a desarmar a insegurança. Meu departamento de desculpas foi substituído pelo setor de soluções. Com essa base, o brilho sem substância perde apelo, preparando o terreno para diferenciar charme superficial de presença real. Charme superficial versus substância. Charme sem substância costuma ser maquiagem para a insegurança. Brilho intenso, pouca verdade quando a luz acende. Use empatia com discernimento. O que me encanta aqui é a autenticidade ou performance que convida à manipulação. No estoicismo, o teste é simples: coerência entre fala e ação ao longo do tempo, responsabilidade em vez de espetáculo. Observe sinais, histórias grandiosas, promessas rápidas, zero curiosidade sobre você, projeção em alta, limites em baixa. Pergunte por critérios: como você decide X? Qual foi sua parte em Y? A substância aparece quando a pessoa detalha processos. Prática social. Anote 3 fatos verificáveis por encontro. Se só sobram impressões, ajuste a expectativa. Humor ajuda a manter o eixo. Carisma é ótimo. Contrato é melhor. Autenticidade que protege sua paz. Como começar hoje? Faça um check-up de substância em 10 minutos. Valores, hábitos consistentes e evidências de responsabilidade. Traga perguntas que revelam lastro. O que você faz quando erra? Que limites você respeita em si e nos outros? Aplique o esperar mais um. Adie decisões um dia para ver se o encanto resiste à verdade dos fatos. Leitura útil. O ego é seu inimigo. Ryan Holiday. E Cartas a Lucílio. Sêneca. Estoicismo prático para fortalecer a autenticidade. No convívio, pratique reciprocidade concreta. Turnos de fala, acordos claros, revisão semanal, discernimento em ação. Se sentir projeção, preciso te impressionar. Respire, volte aos seus valores e comunique limites com calma. Essa postura reduz a ansiedade do palco e prepara você para o próximo desafio: a pressa em acelerar vínculos. Pressa em acelerar vínculos. A pressa em oficializar tudo é, muitas vezes, a insegurança pedindo colo disfarçada de intensidade. Use empatia com discernimento. Pergunte-se se a urgência nasce de conexão real ou de medo de ficar só. No estoicismo, ritmo é virtude. Escolha a autenticidade dos fatos ao longo do tempo, não a euforia de um fim de semana. Sinais de manipulação aparecem quando promessas grandes pedem concessões rápidas e sem limites claros. Experimente o ritmo 3-3-3. 3 encontros leves, 3 conversas profundas, 3 semanas antes de decisões relevantes. Fale sua verdade. Gosto de você e quero qualidade. Minha responsabilidade é respeitar meu tempo interno. Leitura ponte. Apego. Levine. Para entender por que alguns vínculos pedem pressa e como regular essa ansiedade. Para começar já, crie checkpoints objetivos. Valores em comum, hábitos compatíveis, conduta sob frustração, menos projeção, mais realidade. Planeje microexperiências. Cozinhar juntos, dividir um pequeno projeto, lidar com atraso. A autenticidade aparece nos detalhes. Use limites práticos. Prefiro decidir sobre X depois de nos vermos N vezes. Clareza reduz expectativa e evita manipulação. Diário de 10 minutos. Liste o que sabe de fato sobre a pessoa e o que está imaginando. A verdade separa a fantasia de evidência. Se surgir pressão, responda sereno: meu ritmo é X. Aprecio quem respeita isso. Responsabilidade pelo próprio passo. Humor leve ajuda. Prefiro soufflé bem assado a miojo emocional.
empatia sem ceder ao atropelo. Com esse compasso, o vínculo respira e a insegurança diminui, e fica mais simples notar quando fronteiras começam a ser desrespeitadas. Fronteiras desrespeitadas. Quando fronteiras são ignoradas, a relação escorrega para manipulação sutil. Pedidos inocentes viram invasões de tempo e privacidade. Aqui, empatia não é ceder, é exercitar discernimento, reconhecer a necessidade do outro sem abandonar sua autenticidade. No estoicismo, você volta ao que é sua responsabilidade, definir limites claros e sustentá-los com calma, sem gritar. Frase útil: posso até X, mas Y ultrapassa meu combinado. Simples, direta, baseada na verdade do que você pode. Perceba sinais de projeção. Se você me amasse, faria. Geralmente insegurança tentando dirigir sua agenda. Responda ao fato, não ao rótulo. Entendo que isso é importante, mas hoje priorizo A. Retomamos B amanhã às 16 horas. Humor leve ajuda a baixar a guarda. Meu calendário não é elástico, mas minha boa vontade é, até às 18 horas. Prática imediata. O triângulo dos limites, horário, contexto e consequência. Excelência, até às 19 horas, horário, por mensagem, contexto, se passar disso, respondo amanhã, consequência, autenticidade que organiza. Escreva seus 5 não negociáveis e releia antes de conversas difíceis. Isso dá segurança quando a insegurança alheia apertar. Ao notar insistência, peça que a pessoa repita seu pedido em termos verificáveis. A verdade aparece quando o vago vira concreto. Leitura prática. Comunicação não violenta para treinar pedidos e recusas com empatia e responsabilidade. Se o desrespeito persistir, documente padrões. O discernimento se fortalece quando você enxerga a sequência, não só o episódio. Com fronteiras respeitadas, o terreno comum estabiliza, o que facilita detectar o próximo alerta. Histórias inconsistentes. Histórias inconsistentes. Histórias que mudam conforme a plateia são farol vermelho. A verdade não precisa de lembrancinhas para se manter de pé. Use empatia sem ingenuidade. Às vezes é insegurança tentando parecer melhor. Ainda assim, discernimento pede checagem. No estoicismo, você volta aos fatos sob sua responsabilidade. O que foi dito, quando, por quem, sem projeção. Prática simples. Linha do tempo do relato. Anote datas, nomes, decisões. Inconsistências aparecem como peças sobrando. Pergunte com autenticidade: posso confirmar X? Fiquei em dúvida entre a versão A e B. Limites claros evitam manipulação. Se a pessoa reage com agressividade, observe: é defesa da imagem ou má fé? Responsabilidade é sua em definir a consequência. Leitura útil. Pensar, rápido e devagar, Kahneman. Para entender como nossa mente cria atalhos e confunde lembrança com verdade. Ferramenta prática. Tríade da checagem. Verificação, documento, mensagem, contextualização, o que pode ter mudado, e confirmação, alinhamento final. Use modelos prontos. Para avançar, preciso de X por escrito até Y. Autenticidade que protege sem humilhar. Evite rótulos, você é mentiroso. Descreva o impacto. Quando as versões mudam, perco confiança. Meu limite é clareza. Se notar padrão, defina protocolos. Decisões por e-mail, prazos registrados, reuniões com ata, responsabilidade compartilhada. Humor leve ajuda a baixar a tensão. Minha memória é minimalista. Prefiro fatos sustentáveis. Diário de 5 minutos. Diferencie fato, observável, de interpretação, palpite. Isso reduz projeção e a ansiedade da insegurança. Com o terreno estável, fica mais nítido quando alguém usa o desprezo às normas para provar força. Próximo sinal no radar. Desprezo por leis e normas. Quando alguém ostenta desprezo por leis e normas para provar força, quase sempre é insegurança com megafone. Pratique empatia com discernimento. Diferencie criatividade de burlar regras para ganhar vantagem pela manipulação. No estoicismo, liberdade anda com responsabilidade. Obedecer a acordos não é submissão, é autenticidade em ação. Teste prático. Pergunte qual é a regra e qual o propósito por trás dela. A verdade do porquê ilumina escolhas. Se o outro relativiza tudo, exponha limites. Posso inovar dentro de X, fora disso, não caminho com você. Crie salvaguardas. Contratos por escrito, decisões com registro, papéis claros, menos projeção, mais clareza. Leitura útil. O obstáculo é o caminho, Ryan Holiday, para transformar regras em trilhos de foco, não em muros de frustração.
No dia a dia, adote um checklist de integridade em 3 passos: legalidade, ética e impacto nos envolvidos. Excelência. Antes de aceitar uma vantagem, revise consequências e o custo para sua autenticidade. A longo prazo, a fatura vem. Frase de bolso. Prefiro ganhar devagar com verdade do que rápido com atalhos. Reforça valores e limites. Se o clima estiver sedutor, humor ajuda. Sou audaz, não ilegal. Meu herói é o cronograma, não o contrabando. Treine cenários. E se disserem ninguém vai saber? Responda com calma estoica e responsabilidade pelo seu nome. Ao modelar um padrão íntegro, você inspira a cooperação e reduz a ansiedade de precisar performar grandeza. E quando normas não bastam, alguns partem para isolar você do seu apoio, exatamente o terreno do próximo tópico. Isolamento como tática. Quando alguém tenta te isolar de amigos e referências, desconfie, é manipulação buscando controlar a narrativa. A insegurança prefere você sem espelhos, sem empatia externa, para que a projeção vire verdade incontestável. Use discernimento. Compare o que você sente sozinho e o que percebe quando conversa com quem te conhece de verdade. No estoicismo, responsabilidade é manter vínculos saudáveis mesmo sob pressão. Limites não são luxo, são oxigênio. Frase prática. Aprecio o nosso tempo, mas preservo o meu círculo. Isso protege sua autenticidade sem atacar. Mapeie sinais. Críticas a todos os seus contatos, piadas sobre sua família, ciúmes travestidos de cuidado. Leitura apoio. Os 4 compromissos, Dom Miguel Ruiz, para filtrar palavras e sustentar a própria verdade. Como agir? Monte uma rede de confiança com 3 pessoas, uma que te conheça há anos, uma neutra e uma mentora. Programe check-ins semanais de 20 minutos, empatia que reancora você na realidade e reduz a insegurança induzida. Defina limites claros, decisões grandes só depois de ouvir minha rede, responsabilidade que diminui impulsos. Se vier resistência, nomeie o fato sem rótulos, percebo tentativas de me afastar, isso não está alinhado aos meus valores. Prática diária, diário de discernimento, fatos do dia, onde senti manipulação, e qual ação preserva minha autenticidade. Humor leve ajuda, meu plano de dado social é ilimitado, bloqueio não está no pacote. Com sustentação externa, o isolamento perde força, e abre espaço para encarar a projeção de falhas com coragem serena. Projeção de falhas. Projeção de falhas é quando transformamos o outro no espelho das nossas sombras, é insegurança dirigindo o roteiro. Com empatia e discernimento, você se pergunta, o que doeu em mim que estou vendo como defeito alheio? O estoicismo sugere voltar aos fatos. Qual foi o comportamento observável e qual narrativa minha quer tomar conta? Quando a projeção entra, a autenticidade sai de cena e abre espaço para manipulação silenciosa, cobrando o outro pelo que é seu. Ferramenta prática. Stop. Stop. Tome fôlego. Observe. Prossiga com responsabilidade e limites claros. Diga em voz baixa uma verdade simples. Isso me pertence. Só então escolha como conversar sem atacar. Leitura âncora. Cartas a Lucílio, Sêneca. Especialmente trechos sobre autoexame diário antes de julgar. Para aplicar já, faça o inventário 3 multiplicação 3. 3 falhas que você teme, 3 situações em que as viu no outro, 3 ações suas para evoluir. Troque acusação por curiosidade. Quando você fez X, senti Y. Minha necessidade é Z. Como podemos ajustar? Empatia que reforça limites. Se for você o alvo da projeção, responda com autenticidade e serenidade. Descreva fatos, proponha checagem e recuse rótulos. Repare como a responsabilidade por si dissolve a neblina e deixa a verdade mais nítida que o barulho. Humor leve ajuda a reduzir a ansiedade. Meu espelho interno às vezes distorce. Hoje ajustei o ângulo. Anote um compromisso estoico. Avaliar minhas intenções antes de reclamar das intenções alheias. Com essa base, o pêndulo emocional ganha espaço para estabilizar, porta de entrada para lidar com oscilações bruscas sem perder o eixo. Oscilações emocionais bruscas. Humor em montanha-russa é sinal de que a insegurança está no volante, e não raro vira terreno fértil para manipulação. Aqui, empatia por si mesmo é crucial. Em vez de se culpar, pratique discernimento. O que disparou isso agora? O estoicismo sugere nomear emoções como quem marca pins no mapa. Verdade primeiro, solução depois. Use o método âncora 4 multiplicação 4. 4 respirações profundas, 4 pontos que seus olhos tocam, 4 fatos objetivos, 4 limites para hoje.
Escreva uma frase de autenticidade no bolso. Posso estar agitado e, ainda assim, agir com responsabilidade. Repare projeção. Quando tudo vira culpa do outro, volte aos fatos. Quando tudo vira culpa sua, volte aos limites. Leitura apoio. Meditações. Marco Aurélio. Mais um trecho de A Coragem de Ser Imperfeito para lembrar que vulnerabilidade não é fraqueza. Na prática diária, crie rituais de aterrissagem de 5-10 minutos entre tarefas importantes. Checklist rápido. Hidratar, alongar, revisar propósito, confirmar o próximo passo. Autenticidade em microdose. Combine com pessoa-chave um código de pausa. Se o tom subir, qualquer um pode pedir 10 minutos. Empatia que previne explosões. Diário de verdade. Anote a emoção, a necessidade e a ação alinhada ao valor. Discernimento substitui reatividade. Se a oscilação do outro te atingir, reafirme limites. Posso falar quando o tom baixar. Às 16 horas volto. Humor leve ajuda. Meu coração é rock, mas minha agenda é bossa nova. Responsividade sem perder a classe. Com essa estabilidade crescente, a tendência de se colocar no papel de ferido perde força, abrindo caminho para sair da vitimização. Vitimização constante. A vitimização é confortável por um tempo. Poupa decisões, terceiriza a responsabilidade e mantém a insegurança intocada. Com empatia por si, pratique discernimento. O que está sob meu controle agora, por menor que seja? No estoicismo, protagonizar não é negar dor, é agir com autenticidade apesar dela. Um passo, não 10. Ferramenta prática. Multiplicação 1. Uma ação pequena hoje, feita em até 10 minutos, que aproxime você da verdade que deseja viver. Excelência. Mandar um e-mail difícil, ajustar um limite de horário, dizer não sem culpa. Responsabilidade em miniatura. Repare a projeção. Quando tudo é culpa do mundo, a manipulação interna te convence a não tentar. Leitura útil. O obstáculo é o caminho. Ryan Holiday. Estoicismo aplicado para converter tropeços em tração. Para descolar do papel de ferido, redesenhe a narrativa em 3 colunas: fatos, sentimentos e escolhas. Convide um aliado de confiança para checar distorções. Estou sendo justo comigo. Empatia externa calibra o olhar. Adote mantras de autenticidade. Posso lamentar e ainda assim agir. Meus limites protegem meu progresso. Prática semanal. Revista de vitórias discretas. Liste 3 microconquistas. A verdade do avanço reduz a insegurança. Quando alguém tenta te manter na vitimização, responda com discernimento. Entendo a dor, e meu próximo passo é X. Humor leve ajuda. Aposentei a carteirinha de coitado. Agora pago mensalidade no Clube da Ação. Com esse músculo ativo, fica mais claro notar e corrigir quando você ignora necessidades alheias para preservar a zona de conforto. Desinteresse pelas suas necessidades. Desinteressar-se pelo que o outro precisa é confortável para a própria rotina, mas mina a empatia e a verdade do vínculo. Com discernimento, você checa: estou ouvindo ou só esperando minha vez de falar? A autenticidade começa aí. O estoicismo orienta a sair do piloto automático e assumir responsabilidade pelo impacto dos seus hábitos. Prática simples. Perguntas abertas. O que é prioridade para você hoje? E como posso ajudar sem ultrapassar meus limites? Esse gesto desarma a manipulação sutil e reduz a projeção que nos faz supor necessidades que ninguém expressou. A insegurança teme não dar conta, por isso foge do pedido alheio, nomeie o medo e escolha a presença prática. Leitura apoio. Comunicação não violenta e uma carta de Sêneca para treinar foco no que é essencial à relação. Para aplicar já, use o RAI. Registrar, acolher, integrar as necessidades do outro ao seu planejamento sem se anular. Registre em 2 minutos o que a pessoa pediu. Acolha com uma frase de empatia. Integre propondo um acordo com limites. Excelência. Entendo que X é importante. Posso entregar Y até 17 horas e revisar Z amanhã. Responsabilidade com serenidade. Se perceber desinteresse voltando, defina alarmes de checagem. A cada reunião, confirme o que ficou claro para ambos. Humor leve ajuda. Me avisa se eu estiver adivinhando em vez de escutando. Autenticidade que aproxima. Coloque no calendário um slot de cuidado semanal para gestos pequenos e consistentes. A verdade mora na prática. Com essa presença, a intimidação perde espaço, e você sustenta limites firmes sem endurecer o coração. Próximo passo. Intimidação e ameaças.
Intimidação e ameaças tentam inflar poder onde há insegurança, cortando a empatia e a conversa honesta. Com discernimento, descreva o fato e o impacto, sem contra-ataque. Isso mantém autenticidade e foco na verdade. No estoicismo, você regula o que controla, postura, tom, presença, e deixa claro que sua segurança é inegociável. Use limites explícitos. Não participo de conversas com xingamentos. Retomamos amanhã às 10 horas em local neutro. Essa frase devolve responsabilidade a quem escolheu a manipulação e mostra que respeito não se pede, se pratica. Tenha um plano de proteção, registrar mensagens, convidar uma terceira pessoa, considerar mediação ou apoio legal. Humor leve, sem deboche. Prefiro argumentos ao volume. Meu microfone interno funciona melhor assim. Ferramenta prática. Protocolo SEG.U.RU. Sinalizar o limite, especificar consequência, garantir registro, usar canal adequado, reagendar, oferecer alternativa. Excelência. Se houver ameaça, encerro a reunião, consequência, e formalizo por e-mail, registro. Seguimos por escrito amanhã às 14 horas, reagendar ou alternativa. Empatia não significa tolerar abuso. Significa priorizar a verdade e a responsabilidade de cada um, sem projeção de culpas. Treine frases de autenticidade. Posso ouvir pedidos, não aceito coerção, respondo quando todos estiverem seguros. Leitura útil. Limites, Henry Cloud e John Towson, para fortalecer limites sem perder gentileza. Com constância, a intimidação se torna ineficaz, e você modela respeito que inspira cooperação mesmo sob pressão. Com esse terreno firme, fica mais fácil perceber quando a necessidade de aplausos invade a relação, nosso último sinal. Necessidade excessiva de admiração. Viver de aplausos é como tentar matar a sede com água do mar. Quanto mais bebe, mais a insegurança arde. Aqui, empatia e discernimento andam juntos. Reconheça o desejo humano de ser visto, sem entregar sua autenticidade à plateia. No estoicismo, o foco volta para a responsabilidade. Valor interno nasce dos seus princípios, não de curtidas. Sinais. Conversa que vira monólogo, promessas performáticas, ansiedade quando os elogios diminuem, manipulação de clima. Prática dieta de aplausos. Por 7 dias, reduza buscas de validação visível e substitua por verdade mensurável, entregas, hábitos. Crie placas de quilometragem discretas, horas de estudo, treinos mantidos, limites respeitados, aplausos silenciosos. Leitura âncora. O ego é seu inimigo, Ryan Holiday, e trechos de meditações para ancorar a autoestima no que você controla. Na convivência, responda ao carente de holofotes com empatia e limites. Elogie o esforço real, não a performance vazia. Ferramenta prática. 3 perguntas da autenticidade. Isso é verdade? Serve a quem? Respeita meus limites? Se notar projeção, ninguém me reconhece, então você deve me aplaudir sempre. Devolva a responsabilidade com calma. Frase útil. Valido seu avanço em X. Para decidir Y, preciso de fatos e critérios. Discernimento que educa o ambiente. Implemente feedback com contrato. 2 pessoas de confiança. Periodicidade quinzenal. Foco em comportamentos observáveis. Humor leve ajuda a baixar a ansiedade. Prefiro o aplauso das 6 horas, o despertador e eu. E siga firme no que importa. Quando a verdade guia e os limites sustentam, a necessidade de admiração perde volume, e a sua segurança cresce em silêncio que se ouve. Se você chegou até aqui, já tem um mapa claro para reconhecer sinais e caminhar com mais empatia, discernimento e autenticidade, sem ceder à manipulação nem à velha insegurança que tenta soprar atalhos. Agora é hora de transformar verdade em prática diária, limites comunicados, responsabilidade assumida, menos projeção e mais escolha consciente. Lembre-se do estoicismo como bússola. Foque no que controla, honre seus valores e avance um passo de cada vez. Antes de fechar, responda para si mesmo, por escrito, se puder. Quais 3 limites você vai declarar ainda hoje, com calma e respeito? Em quais situações você costuma confundir projeção com fato? E qual será seu teste de verdade? Que hábito simples vai ancorar sua responsabilidade? Revisão de 5 minutos ao fim do dia. Onde a empatia precisa crescer sem que a sua autenticidade se perca? O que você fará quando a insegurança pedir aplausos? Buscar validação ou voltar ao seu princípio? Se este conteúdo te ajudou a enxergar melhor e agir com mais serenidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim,
Você recebe novos roteiros práticos de estoicismo aplicado para fortalecer sua confiança, ampliar seu discernimento e proteger sua paz sem perder a leveza.